Olá, bom dia. Bom dia. Deixa eu organizar aqui. A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Bom dia. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Mais um dia para a nossa guerra. Vencemos um dragão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você. Eu não sei também, tem pessoas que estão assistindo à noite por conta do trabalho. E eu já estou recebendo bastante feedback dessa novena, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Ontem eu postei a oração do dragão, o primeiro dragão que nós esmagamos ontem, que nós pisamos, o dragão da infertilidade. São nove dragões. E esse primeiro foi o dragão da incredulidade. Lembra? Contei a história de Zacarias, quando foi incrédulo diante da palavra do anjo enviado, o mensageiro Gabriel, e ele não acreditou. Ele não creu verdadeiramente que Deus poderia sim fazer da sua mulher estéril uma mulher que gerasse. E aí, depois vocês podem estar voltando, eu estou montando a playlist no YouTube também, fica mais fácil para as pessoas assistirem na TV. Então vamos lá, né? Segundo dia, ontem foi mais extenso por conta da apresentação desse projeto, né? Nós estamos na 8ª edição dessa novena. A novena que a gente faz todos os meses, do dia 20 ao 28, novena de Santa Giana. Só que para cada mês, o Senhor tem me dado moções. E essas moções eu trago para vocês. As palavras, esse projeto todo idealizado, são moções que o Espírito Santo de Deus, ele fala ao meu coração. E aí eu vou formatando tudo isso, idealizando esse projeto e traçando de acordo com que Deus vai me conduzindo, tá? O Espírito Santo de Deus. E aí saem essas coisas lindas, né? Graças a Deus. Esse é a 8ª novena. Por que essa novena, ela é do dragão? Não é do dragão, é dos 9 dragões que nós estamos esmagando. Por quê? 9 cabeças aí, os dragões, representa cada dragão da infertilidade. Eu vou ler para vocês os 9 dragões que são: o primeiro, o dragão da incredulidade. O segundo, da maldição hereditária, que nós vamos ver hoje. O terceiro, o dragão da inveja e rivalidade. O quarto, dragão da idolatria e feitiçaria. O quinto, dragão do orgulho e autossuficiência. O sexto é o dragão da culpa e autocondenação. O sétimo, dragão da indiferença conjugal. O 8º é o dragão da doença e enfermidade. E o 9º dragão é o dragão da morte e destruição. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para essa novena. Então, todos esses dragões serão esmagados de uma forma assim, muito verdadeira. Aquele que sente, aquele que é obediente, aquele que segue o caminho, o direcionamento que Deus tem dado através dessa missão, tem alcançado suas graças, né? Orar e agir, o verbo em ação, tá bom? Então a gente tem que ser o quê? Eita, beleza. Travou tudo aqui, que benção. Tá escutando esse barulho? É meu notebook que tá pedindo arrego. Nossa, eu não acredito que travou tudo. Mas vamos lá. Não sei notebook. Então, hoje é o segundo dia da novena. E as novenas, elas trazem... A novena de Santa Giana, ela traz um dia especial. Ontem foi oração final, a gente fez um clamor pelas famílias.
hoje vai ser pelos jovens, tá? Todo dia 21 de cada mês, independente do ano, do mês, da condição. Todo dia 20 a gente clama pelas famílias, todo dia 21 a gente clama pelos jovens, e assim vai uma sequência que vocês podem estar acompanhando nesse livro da novena de Santa Giana, tá bom? Ó, então, eu falo assim, que quando essa novena ela chega no alcance das pessoas, e quando todo mundo, porque meu sonho é que ela seja universal, todo dia 20, o mundo inteiro clamando pelas famílias, você imagina? Claro que vai alcançar o coração de Deus, né? Ele vai até descer aqui na terra para atender o nosso pedido com a graça. Eu tenho fé. O segundo dia em oração pelos jovens, o terceiro pelos vocacionados e aqueles que estão em estado de discernimento. Ah, será que eu vou casar? Ah, será que eu vou ser padre? Ah, será que eu vou ser freira? Será que eu vou querer ser bispo? Porque aqui eu falo com mulheres também na minha escola, mulheres evangélicas, tá? Eu tenho filhos espirituais evangélicos. Eu gosto muito de lembrá-los que a Santa Giana, antes, né, de ser santa, o primeiro milagre da beatificação dela foi através de uma mulher protestante. E aí se deu o milagre e ela foi beatificada. E depois ela foi canonizada, né? Gente, muita gente entrando por aqui, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa 8ª edição da novena 9 Dragões da Infertilidade, tá? Deixa eu me apresentar rapidinho enquanto o computador volta, porque tá demais. Eu não tenho recursos para trabalhar, gente. Daqui uns dias eu não vou nem poder mais fazer live. Sério mesmo, porque eu vivo essa missão intensamente, eu renunciei minha vida profissional para viver isso, e eu não tenho recursos de nada e de ninguém. Então eu não consigo comprar um celular novo, um computador novo. Eu não tô pedindo não, eu tô falando a minha realidade aqui, tá? Mas Deus fala assim pra mim todos os dias: faça o melhor com aquilo que você tem. Mesma coisa, você vai fazer uma comida. Imagina que a pandemia tá tudo fechado no mercado, o que você tem pra fazer? Sabe, o que você tem aí no armário? Você tem que fazer o melhor com aquilo que você tem. Você tem que fazer o melhor com aquilo que você tem. E eu me desafio demais, eu não tô competindo com ninguém, mas eu me desafio muito. Assim, perfeito só Deus, somos imperfeitos, mas tudo que eu quero entregar, tudo para minha missão. Então, eu tenho que ser obediente e entregar o meu melhor. Então é isso. E aí, o que a gente... Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luciana Azevedo, eu moro em Adamantina. Eu falo a minha cidade porque é interior de São Paulo, e eu tenho muita gente que da live, tenho mulheres cadastradas na missão na Suíça, nos Estados Unidos, tenho no Paraguai, no Japão, tenho filho espiritual no Paraguai, tenho as pessoas de Minas, nasceu o mineirinho agora meu, dia 8/8, e assim vai, né? Rio Grande do Sul, todo o estado aí, né? A gente tem a gente clama aí pelo milagre da vida, né? Mulheres tentando engravidar. Então esse é o propósito dessa missão. A missão Geração das Graças, ela nasceu através da minha dor. Eu ressignifiquei a minha dor, continuei intercedendo, porque eu comecei, gente, com uma folhinha de caderno, uma listinha, orando pelas minhas amigas. A novena de Santa Giana. E aí, eu engravidei, né? Eu recebi uma profecia do Ironismo Pudar, engravidei de gêmeas no primeiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Olha só, fiquei 1 ano grávida. Ai, que loucura! Não, não é loucura. Porque eu engravidei, com 8 e 12 semanas eu perdi as meninas. E 9 dias depois, o único intervalo da não gestação foram esses 9 dias. Porque o João quase emendou 1 ano, porque ele ia nascer dia 15 de agosto, no mesmo dia que eu concebi as gêmeas. Mas ele nasceu, porque Deus quis que ele nascesse no dia 13. 13 de agosto, numa sexta-feira 13, para quebrar os tabus. 13 da tarde, para a honra e glória do Senhor. Então ele é meu bebê arco-íris,
Só que ontem eu postei, porque tem gente que acha que eu abri essa novena aqui, que eu fiz por causa do meu filho, né? Assim, também é um grande testemunho, mas não é. Ela foi fundada no dia em que eu recebi o primeiro positivo de uma das amigas que eu comecei a orar. Eu já tinha prometido. Quando Deus pedia, eu falava, tá bom, mas eu vou abrir a hora que o Senhor dá um filho para uma das minhas amigas, que eu tô orando por elas, né? Eu perdi o meu, mas eu oro e eu creio que elas vão engravidar. Aí eu perdi e minha amiga engravidou. E aí eu toda feliz, porque eu também me sentia grávida, né? E é meu filho espiritual, aí foi o dia que eu fundei a missão. Com uma profecia na mão que eu recebi na hora que fui buscar a imagem de Nossa Senhora da Doce Espera para dar de presente para ela. A moça, deixa eu pegar aqui no livrinho para vocês verem. A Cibele, que customiza as imagens, inclusive eu confiei de coração, de alma, pela profecia que ela fez diante daquela imagem, porque assim, diante daquele presente que ela me deu. Por conta que, com certeza, né? Por conta que ela foi minha formadora na igreja, de muitas coisas. Ué, peraí. Não tá aqui. Olha, aquele livro tá faltando página. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ai, que doida. Ai, gente. Olha só. Essa imagem aqui, tá vendo? A imagem de Nossa Senhora da Doce Espera. Eu recebi essa imagem de presente. Eu ia dar de presente para minha amiga, fui pegar dela, recebi a minha primeiro. E eu falava assim pro Senhor, cada amiga minha que engravidava, eu vou dar uma imagem dessa. Eu tinha dado uma imagem de aniversário para uma das minhas amigas que eu tava orando. E depois que ela recebeu, ela de repente assim, descobriu o que ela tinha. Ela tava com câncer no útero. E aí nós oramos, porque foi descoberto, nós oramos na causa, né? E aí ela recebeu a cura, com a graça de Deus. Uma outra também era de mama, câncer de mama, também recebeu a cura. E uma amiga também, essa daí, que eu fui dar, quando eu falei, eu vou dar de presente, aí eu fiz a dela, né? Pedi para fazer a dela, e quando eu fui buscar, eu recebi a minha. E ela veio com uma profecia dizendo sobre esse ministério que já estava no coração de Deus. Foi uma confirmação. Ela não sabia de nada. E ela falou tudinho o que eu já havia conversado com Deus há muito tempo. E aí foi dito ali, foi muito, gente, foi muito forte, sabe? E eu recebi primeiro a minha, para depois eu recebi a minha novena. E aí, vocês sabem que a minha imagem, e aí eu peguei e falei, nossa, que confirmação. E foi nesse mesmo dia, eu tô olhando aqui pro computador, porque ele voltou, ele tá travando demais. E aí eu fui entregar para ela, né? Eu me lembro, aquele dia, enquanto eu fui dirigindo até a casa dela com o presente, era o evangelho, eu tava escutando o evangelho do dia, e era Maria visitando sua prima Isabel. Olha que interessante isso. E quando eu fui visitá-la, ela veio abrir o portão com aquela barriga linda. Assim, eu já tava vendo, né? Porque na verdade nem aparece, né? Tava tão pouquinho assim. Mas eu já vi, assim, ela grávida. A mulher muda, né? Muda o semblante, muda tudo. E aí, quando ela abriu o portão, eu já fui tocando na barriga dela e toda feliz, a gente se abraçou. E eu lembrei da cena de Maria chegando na casa da prima Isabel. E aí aquilo me levou, assim, uma alegria no coração. Só que nesse dia eu fundei a missão, dia 1º de dezembro. Isso daí tá marcado, registrado, autenticado. Dia 1º de dezembro de 2020.
Era pandemia, gente de máscara. E o que aconteceu nesse dia? Já era dezembro, tá? Quase perto já de 2021. A pandemia não estava cessando, mas estava mais ou menos controlada. Já podia estar saindo, né? E aí, a gente, com esse evangelho, e depois tudo que aconteceu, né? O filho dela nasceu dia 4/7. E eu fundei a missão. Só que depois, ó, do dia 1º de dezembro até eu descobri que eu estava grávida dia 8 de dezembro. E aí, nesse dia que eu descobri minha gravidez, o filho dela nasceu, o meu veio 40 dias depois. É o tempo do deserto. E quem ficava no deserto? João Batista. E João Batista foi o quê? O precursor de Jesus, não é? Ele veio antes para anunciar. E aí eu me lembro que eu fui convidada no Natal. O João Miguel estava com 4 meses. E a gente fez... eu me vesti, né? A família de Nazaré. Minha família foi família de Nazaré. Foi convidada. E aquele padre que me acompanhava à distância, né? Que ele está nos Estados Unidos agora... que me deu força da perda, de tudo, aquelas palavras que me confortaram, e aquelas orações que eu tinha certeza que ele fazia, as orações constantes para mim, eu sem saber de nada. Acredita que era ele que estava celebrando essa Santa Missa na noite de Natal, e ele levou o meu bebê João Miguel. Vamos dar um glória a Deus que voltou tudo, graças a Deus, aleluia. E aí essa missão, o primeiro filho nasceu dia 4/7. Por isso que eu falo muito do número 4/7, porque quando eu descobri o meu dom de engravidar para as mulheres, o meu dom de orar para as mulheres engravidarem, olha que loucura, foi num retiro. Eu estudei muito, tá? Na Renovação Carismática, todos os cursos que vocês imaginam. Comecei, no último foi teologia, né? Mas esse daí eu não concluí, por conta da financeira, né, das condições financeiras, e por conta do João Miguel, que ele mamava no peito. E meu marido trabalhava na usina, e ele não conseguia me ajudar. Agora roda turno e tal, mas enfim, não tenho suporte com as crianças. E aí eu não consegui mais fazer o curso de teologia. E aí, o que eu fiz? Nesse ano de 2017, lá atrás, eu voltei para a igreja pela dor de uma amiga que recebeu o diagnóstico do filho que estava, né, com câncer, mas já foi curada com a graça de Deus, curado. E aí eu fui eu fazia seminário nacional, hoje até mudou o nome, nem sei que nome que é. Já tinha feito a escola do Paulo Apóstolo, que era 1 ano. Entrei depois nesse seminário nacional. Terminei o seminário nacional, comecei a fazer o curso de pregador. E essa mulher que customizou, ela dava esses cursos tudo pra mim, pra gente, né? E nesse ano de 2017, eu tinha que participar desse retiro como aluna, né? Porque era um retiro de experiência de oração. E lá atrás, em 2013, depois que eu e meu marido nós casamos, nós recebemos o sacramento, o Gabriel até levou nossas alianças, nós entramos no seminário Enchei-vos para casais. E nós fizemos, só que dentro do seminário, nós fizemos o primeiro módulo e o segundo, aí tem que parar e muda, acho que vai para perseverança. Eu ganhei neném, então eu parei tudo de estar estudando. Aí eu fui, né, cuidar daquele que Deus confiou, que foi o Pietro Rafael, 2014. E tanto, gente, que o marido da Santa Giana, ele chama Pietro. E eu não conhecia, eu conheci ele em 2019, eu conheci Santa Giana. Só para um desfecho aí da história, para vocês entenderem, nesse retiro que eu fui, o retiro tem um nome, e todo ano ele se repete. Tem a data, o projeto é anual.
2 dias de retiro. E esse retiro tem um nome, que foi uma moção também para o casal, que o Senhor apresentou tudo, e ele fez o projeto que Deus falou com eles. O projeto chama Dai-me de Beber. Ele vai mudando de passagem, mas o primeiro que eu participei, ele era João 4,7, Dai-me de beber, João 4,7, samaritana no poço, né? E aí, eu tava lá nesse retiro, e assim, tava muito incrédula, assim, de muita coisa, mas veio o pregador de fora, e eu falava assim, se o senhor estiver aqui, então o senhor usa esse homem, que eu quero saber se o senhor tá aqui, porque eu era assim, tá? Eu tava assim, em construção, né? Buscando a cada dia conhecer mais da palavra de Deus. E eu queria me aprofundar mesmo. Só que eu queria estar com pessoas que não fingisse de pregador, mas que saísse, diminuísse, porque a gente se encontra com muitos pregadores que realmente não é o Espírito Santo sobre ele. Sabe, pentecostal, assim, sabe aqueles... Por fim, eu falei assim, eu preciso conhecer uma pessoa de verdade, que eu enxergue o Espírito Santo nele. E eu tava no banheiro, e uma moça tava conversando com a outra, tal, e ela falou assim, escuta bem, ela falou assim, ai, meu pai, ele tá tão... Ai, oi, amiga, como tá seu pai? Ela falou assim, ai, meu pai, ele tá tão teimoso. E elas começaram a conversar ali, eu parei, lavei a mão, cumprimentei elas e saí. E fui pro meu lugar. Aí começou a pregação desse homem de fora, esse profeta. E quando ele começou, primeira coisa que ele fez, que eu falei, meu Deus, nunca vi ninguém fazer isso. E aquilo eu já me arrepiei inteirinho. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, vou te mostrar que sou eu que tô nesse lugar. E eu nunca tinha escutado a voz do Espírito Santo. E eu tava em formação, fiquei até com medo, né? E eu falei, meu Deus. E aí ele tirou as sandálias dele ali diante da imagem. E ele falou assim, aí ele falou a pregação, a mensagem, né? Que é a mensagem de Deus. Que eu diminua, de Paulo, que eu diminua e que ele cresça. E ele começou a falar isso, mas em forma de oração. Ele se entregando ali, diminuindo, desaparecendo, desatando as sandálias ali, que ele fala que nem João Batista, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do Messias. E foi assim com esse homem, ele tirou aquelas sandálias, ele falou assim, eu não sou digno nem de estar calçado, aqui nesse lugar é santo, e aqui eu tiro, eu desapareço para que Jesus apareça, para que Deus, que vocês vejam o mover de Deus e sentem isso. Então ali ele se entregou verdadeiramente, eu nunca vi aquilo. Sinceramente, eu nunca tinha visto. Ele começou a andar no meio das pregações dele. Ele tem a metodologia, as dinâmicas, né, dele. Cada pregador tem uma particular. E ele pegou e foi bem nessa moça do banheiro. Eita Deus! E aquilo, o Espírito Santo falava assim, fica vendo o que eu vou fazer. E aí ele foi. Aí ele bateu nas costas assim dessa moça. Aí ele falou assim, lá na sua casa tem o senhor dando trabalho, né, minha filha? E aquilo eu falei, não, a menina falou do pai dela, desse jeito, falou pro... E tinha 400 pessoas, esse homem veio de fora, não sabia o nome de ninguém. E ele falou assim, começou a falar com aquela moça, e eu falei, meu Deus do céu. E ele batia nas costas daquela moça e falava tudo que a moça estava falando dentro do banheiro com a outra, e eu estava assistindo. E Deus falou, o Espírito Santo falou para mim, eu vou mostrar que sou eu que estou aqui. E aquilo, eu já fiquei assim, ó, focada, eu não queria tirar os olhos daquele pregador, que ele era verdadeiramente Deus, um profeta ali, na presença de Deus. O Espírito Santo na totalidade diante daquele homem, incorporado ali, gente, que eu falo, cheio, um homem cheio de vida, cheio do Espírito Santo, que renunciou sua vida profissional para viver aquela missão. E muito bem feita, muito bem exercida. E o que aconteceu nesse processo? Bom dia, gente. Tem gente manifestando, chegando agora.
Tô contando testemunho de como eu descobri esse dom que eu tenho de orar para as mulheres engravidarem. E aí, dando um desfecho, aí ele foi numa outra moça, e a cidade é pequena, a gente sabe, a moça tinha perdido o pai, e ela chorava muito, porque ela, no sentido ali que ele deu um abraço nela e falou assim, esse abraço, sabe aquele abraço, esse abraço é do seu pai para você, e ele falou para você parar de se culpar. Deus está falando, para de se culpar, porque você não deu o último abraço do seu pai. Esse é o abraço do seu pai. Essa menina catou ele assim, ó, e abraçou de um jeito que todo mundo chorou. Era muito real aquilo, a presença de Deus era muito real naquele lugar. E aí, passou, e todas essas... foi muito forte que eu vivi ali. E o retiro Dá-me de Beber, João 4:7, presta atenção, João 4:7, nunca mais saiu da minha cabeça essa passagem. Só que para eu poder entender tudo isso, e Deus me dá sabedoria, para entender, o entendimento do Espírito Santo para saber como que foi tudo isso, como que foi fundar, e como que eu sei que essa é a minha missão, como que eu tive certeza, eu tive que sair de tudo que eu fazia na minha vida e ficar aqui dentro desse quarto, orando, discernindo. Eu fui arrebatada, eu dava aula na educação infantil, e aí Deus permitiu que eu tive um diagnóstico de síndrome de burnout. E aí eu tive que me afastar, e durante esse afastamento, olha o tempo, 40 dias afastada, eu descobri. Eu recebi um chamado que nem Samuel. Deus me chamou 3 vezes pelo nome, 3 vezes. E eu levantei da cama e fui conversar com Deus, e aí ele falou assim, eu quero você 100% nessa missão. E ali, e não era, e era muita providência, porque aquele dia era o último dia de inscrição para eu continuar, fazer a prova e continuar dando aula no ano seguinte, lecionando. E eu falei assim, Senhor, aqui eu me entrego. E que o Senhor não deixe faltar nada, porque renunciar à vida profissional, mas também trabalhar e perder a saúde mental, ninguém merece, né? E todos os 4, 5 mil que recebe, investir em remédios e outras coisas. Voltando lá no retiro, tá? Finalizando. O retiro Dá-me de Beber, João 4:7. Nesse retiro, no final, os nossos coordenadores de cidade, a gente sabia do testemunho da vida deles, porque eles estavam dando curso pra gente e testemunharam que eles tiveram uma gravidez ectópica. Então isso a gente sabia, todo mundo que estava ali sabia, mas aquele pregador não. E aquele pregador chamou aquele casal. E ele falou, eu não posso sair daqui sem entregar o que o Senhor pediu para eu entregar. E aquilo eu fiquei observando, falei, o que ele vai falar agora, sabe? E aí, gente, ele falou uma coisa. Ele falou não, ele profetizou sobre a vida daquele casal. O Senhor falou com ele. E ele entregou que aquele casal, eles teriam uma nova gestação, sem saber que eles perderam o filho. Vocês vão engravidar novamente. Vai ser um processo muito... Gente, a mulher que está grávida, vocês viram Apocalipse 12, a mulher grávida que aparece no céu e São Miguel luta com os dragões? É sobre isso. E ele quer devorar aquele filho, e depois Deus lança ele para a terra, e ele vem atormentar as mulheres na terra. São esses dragões que nós estamos esmagando nessa 8ª edição. E eu digo mais, naquele dia ele profetizou, e ele falou como se ela fosse viver tudo aquele processo, e ela teve muita dificuldade nos 9 meses, assim, principalmente ao ter o parto, assim, na hora do parto, que teve que ir para uma UTI neonatal, sair daqui da cidade. Foi muito difícil, gente.
E essa criança, Deus quis que ela viesse no dia de São Bento. Olha isso. E quando ele profetizou sobre a vida daquele casal, na hora, o Espírito Santo me fez lembrar de duas amigas. Presta atenção nesses números que eu falei, João 4:7, né? Eu tenho uma amiga que eu fui no velório do nenezinho dela, do Rafinha. E ele nasceu dia 4, morreu dia 7, 4/7 de junho. E aí, aquela dor, porque quando uma mãe perde um filho, a gente também perde um pouco, gente. Porque a gente se põe no lugar e a gente sabe, meu Deus, se fosse um filho meu. Meu Deus, entende? E aí eu comecei a lembrar dela, eu comecei a lembrar daquele velório que eu participei com ela. E eu falei assim, Senhor. E de repente, eu lembrei de uma outra amiga de infância que a gente acompanhava, sabe? A gente acompanhava, assim, todo o procedimento, todo o processo, né? Toda a caminhada dela. E aí eu falei assim com ela, ela tinha perdido três gestações já. E ela não segurava a criança. E aí eu falava assim, Senhor, gente, uma oração tão simples. Eu falei, Senhor, a mesma graça que vai alcançar esse casal, que eu sei que é o Senhor que está aqui. Eu tenho certeza disso. A mesma graça que vai alcançar esse casal, que o Senhor possa alcançar, que essa graça possa alcançar minhas amigas. E aí, gente, foi muito, mas muito forte esse momento, porque eu comecei a tremer demais. E esse pregador, ele olhou para mim, ele apontou para mim, lá no fundo, no meio de 400 alunos em formação, e ele disse exatamente assim, você que está intercedendo pela... Quantas amigas eu estava orando? Intercedendo por duas. Ele falou, você aí que está intercedendo pelas suas duas amigas, elas também vão alcançar a graça. E o próximo retiro, que é esse, da MDBB, vocês três vão testemunhar e vocês também. Gente, chegou 2018, veio outro profeta lá de... E eu não falei nada para elas. Só que nessa hora eu desfaleci ali, sabe? Eu caí ali, meu Deus, eu tremia demais. E eu chorava, porque ele entregou para mim. E eu tive muita fé quando eu pedi por elas, eu tive muita fé. E aí eu peguei e aquele pregador foi embora e eu comecei a seguir no Instagram. Encontrei as redes sociais, no Instagram não, no Facebook. E comecei a seguir esse pregador, esse profeta. Eu falei, um dia eu vou lá, pessoalmente eu vou contar essa história para ele. Porque 2019, as meninas... 2018, no ano seguinte, todas as três estavam grávidas. Aí veio, né? Primeiro nasceu a nenê no dia de São Bento dessa mulher. Depois nasceu a da minha amiga, que enterrou o bebezinho dia 4, dia 7. Aí o filho dela nasceu, o Gabrielzinho nasceu, João Gabriel. Ele nasceu dia 27/10, quase 27/11, dia de Nossa Senhora das Graças. E aí, a minha amiga Ju nasceu no dia da Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Ó. E ela engravidou e levou essa gestação adiante. E essa criança, Maria, ela nasceu no dia 16 de fevereiro. Já era 2019. Em 2019 teve o Daime de Bebê, de novo o terceiro, e o Roberto Thanos veio. E aí, olha só, e ele também tinha orado para a Ju. O que aconteceu? Como eu estava servindo nesse retiro, eu estava lá trabalhando no barzinho. E durante o retiro, eu queria que ela vivesse intensamente, ela com o esposo. Só que ela levou a Maria.
a Maria, né? E aí eu falei assim, dá a Maria para mim, porque agora vai ser um momento muito especial. E quando eu peguei a Maria e fui até a porta da recepção, o Roberto Thanos estava entrando. E a Maria estava de costa pro Roberto. De repente, essa menina, ela começou a tremer no meu colo, nenezinha, e virou pro Roberto. Gente, não, ela tava deitada. Eu lembrei, ela tava deitada, mamando. Eu tava dando a mamadeira para ela assim. Ela soltou a mamadeira, virou para a porta e sorriu para ele. Vocês acreditam nisso? E eu comecei a me arrepiar. E eu falei, gente do céu, e ele também faz parte desse testemunho, né, da Ju. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha ainda, ninguém sabia de nada. Eu orei por elas, pela misericórdia de Deus. Eu falei, Senhor, tem de misericórdia das minhas amigas também que enterraram suas filhas, seus filhos. E aí, Deus escutou a minha oração. Só que aí chegou 2020. E aí chegou o meu aniversário. E chegou o Roberto Thanos e falou, você vai engravidar de gêmeas, vai ser 2 meninas. E nesse dia, eu falei, como assim? Todo mundo morrendo, o mundo acabando e eu vou engravidar? Não, eu preciso de sinais. Gente, eu não vou ficar aqui falando, porque dá umas 3 horas. Mas ele me deu todos os sinais concretos que eu precisava. E aí eu tive que contar para elas esse testemunho. E sem falar que eu andava na rua, eu via as mulheres com barrigão grávida, e essas mulheres nem barriga tinham. E essas meninas grávidas, essas mulheres grávidas que eu via, depois a gente se encontrava ou alguém falava, você viu quem tá grávida? Ou então postava no Facebook. Eu via as mulheres grávidas no meio da rua andando. E eu falava, Senhor, não quero ficar vendo essas coisas não quero. Aí passou. E também minhas primas sonhavam, elas engravidavam. Eu sonhava até com o sexo da criança. E aí eu falei assim para minhas amigas, eu falei para elas, eu liguei para a Ju, contei para ela toda essa história que eu tô contando para vocês, depois eu liguei para Kelly. Tem um vídeo que nós fizemos aqui no YouTube, no Instagram também, ela dando testemunho pela primeira vez, como que foi, né, perder esse filho, porque a cidade, cada um falava uma coisa, e ela falou, eu vou falar a verdade. Então ela desmascarou muitas pessoas, sabe? E aí, tá lá no Instagram, tá aqui no Instagram e tá lá no YouTube. E aí a gente fez, sabe o quê? Eu falei, contei pra Kelly, contei pra Ju. Contei pra elas. Tudo o que aconteceu, tudo. Eu falei, só que agora é a minha vez de engravidar. E eu vou pedir, eu não quero que as pessoas fiquem sabendo dessa profecia que eu recebi. E como eu já estava muito assim, focada nas coisas de Deus, eu já entendia o que era uma profecia, eu já conhecia profeta e já sabia quem era falso profeta. Eu já identificava. Sabe aquelas escamas dos olhos? Já tinha caído. Gente, eu estava no mundo espiritual, com um olhar espiritual, vivendo a graça de Deus e não queria parar mais de viver o que eu estava vivendo. Então, a cada dia eu queria me fortificar cada vez mais. E aí, fortalecer a minha fé. E aí eu contei para elas e falei, agora eu preciso da oração, intercessão de vocês, porque eu sei que eu vou engravidar. E as duas começaram a orar e eu engravidei, exatamente no tempo, quando a gente recebe uma profecia, o tempo são 3 meses de uma profecia diretamente. E quando você pede uma graça, às vezes o pregador ele fala, né? No geral ali, você fala, eu recebo. Essa profecia é para mim. É até 1 ano, tá? Para acontecer. E aí, o que aconteceu nesse momento? Eu tomei posse. E aí eu falei para elas, eu tomei posse. E agora eu vou interceder. E aconteceu isso com vocês. Só que eu nem sabia. Eu nem sabia que elas falam filhos espirituais, sabe? Que eles eram meus filhos espirituais. Essas coisas assim eu nem entendia. Porque eu não pensava em fundar missão nenhuma, sabe? E aí, aconteceu que eu engravidei, e no começo dessa história aqui eu contei pra vocês, com 8 e 12 semanas, eu perdi as gêmeas, né? Estavam separadas no saquinho gestacional, separadinhos. E aí,
O João, quando eu perdi, eu fiz ultrassom, né? Então acabou de descer para mim um ciclo de 4, 5 dias ali. Aí eu fui fazer ultrassom. Eu tenho esse ultrassom tudo certinho, né? E aí o médico falou para mim assim: seu útero já voltou do tamanho normal, tá tudo perfeito, realmente você, né, teve a perda. E eu vou falar uma coisa pra você. Você tá ovulando. E aquilo entrou no meu coração de uma forma assim: olha o presente que eu tô te dando. Um novo ciclo, uma nova chance. Mas tem aquela questão de resguardo. E aí, pra Deus nada é impossível, né? E foi nessa ovulação que eu engravidei. Então eu fiquei 1 ano grávida. Só esses 9 dias que eu fiquei sem nada. Que foi renovando o meu útero. Então Deus fez, Deus faz, Deus desfaz. Deus é Deus. Deus é o dono da vida. Deus é o Senhor dos senhores. A gente tem que idolatrar a Deus. A gente tem que venerar a Deus. A gente tem que adorar a Deus. A Deus. E aí, tudo que eu falei para vocês até agora é profético e é a referência da nossa missão. Aqueles dias eu perdi, minha amiga engravidou. E naquele retiro já era um recado. Hoje, estudando a missão, eu sei o que Deus me falou. Dentro daquele retiro, ele falou assim: daqui, através da intercessão, suas 2 amigas vão engravidar. Você vai descobrir a sua vocação, o seu propósito. Daqui vai nascer uma nova geração, uma nova história, de 2017 para cá. E vocês vão testemunhar todas as graças que eu vou derramar adiante. O primeiro filho dessa missão vai chamar João e vai nascer dia 4/7. João 4/7, dá-me de bebê, 2017. 2018, 2019, 2020, 2021. Dia 4/7 de 2021, conforme o Senhor disse naquele retiro, nasceu João Pedro. A pedra da missão, a rocha. 40 dias depois nasceu João Miguel. Às 13h13, no dia 13, das aparições e mensagens da Virgem Maria, Mãe de Deus. E dali, depois nasceu a Betina, no dia da canonização da Santa Giana, em 2022. E assim por diante, nunca mais parou de nascer os filhos que Deus falou que ia derramar sobre essa escola de maternidade de fé. Todas as mulheres, ele falou para mim, todas as mulheres que passarem por essa escola, que receberem intercessão sobre, através da sua, eu ressignifiquei a minha dor. E aí eu me levantei. Tem uma foto aqui, eu vou mostrar para vocês essa foto. Eu vou mostrar, porque ela é digna de estar em todas as redes sociais. Olha só. Aqui é a minha mão. Dentro do hospital. Perdendo. Eu já tinha perdido minha filha. E olha a data na minha pulseira da internação. Dia 20/9/2020. Eu internei dia 19 com sangramento. Fiquei 30 horas internada. E aqui, quero mostrar para vocês também. Minha carinha aqui. Nessa mesma posição que vocês estão vendo aí. Dilacerada. Só que dia que era, que estava na minha pulseira? Dia 20. Que dia que é dia 20, gente?
o primeiro dia da novena de Santa Giana, em oração pelas famílias, intercedendo por quem? Pelas mulheres que desejam engravidar. Então, o Senhor me levantou dessa maca aí, dessa cama de hospital que vocês estão vendo, que eu já tinha perdido uma filha, ainda tinha esperança que a outra ia nascer, ia vir ao mundo, previsão de parto 13 de maio. E nessas condições que eu tô aí, ó, eu peguei o meu celular, que tinha oração de Santa Giana novena, e comecei ali, eu tava sozinha nesse quarto, eu tava sem máscara porque eu tava sozinha no quarto, e eu comecei a orar nesse quarto pela vida dos filhos que viriam dentro da missão. Eu tava orando pelas pessoas que tinham se cadastrado nessa missão, mas eu não tinha ainda, eram minhas amigas ainda, eu não tinha fundado essa missão. E aí quando minha amiga engravidou, eu fundei a missão. E no dia 8 de dezembro, eu fundei a missão dia 1º de dezembro, eu não sabia que eu estava grávida. Então eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas falarem, ela fundou a missão porque ela engravidou depois que ela perdeu o neném. Não, eu fundei a missão porque uma das pessoas que eu orava engravidou. E eu não sabia que eu estava grávida. E aí eu engravidei, dia 8 de dezembro eu recebi meu positivo, era 3h15 da tarde, 15h15, hora da misericórdia. No dia da Imaculada Conceição, meio-dia, na hora da graça, eu estava na igreja chorando, derramando todas as minhas lágrimas como Ana, e Deus me deu a graça do João Miguel. Deus escutou a minha oração. E horas depois me deu um positivo na mão. Então, o meu João veio 40 dias depois. É profético. Nasceu João 4,7, 40 dias o tempo do deserto, veio o meu João depois foi vindo, 2022 nasceu uma criança, 2023 nasceu 3 crianças só, 2024 nasceu 13. E perdemos mais ou menos umas 8 crianças. Nós ganhamos 8 intercessores no céu. São filhos também. E é isso que eu transmito nessa missão. Vocês entenderam? É isso que eu venho fazer aqui, todo dia 20. Ou aqui, ou acolá, ou em outra plataforma. Mas eis-me aqui, Senhor. Pode falar de mim, pode o que quiser. Mas eu não vou parar esse chamado que Deus me pediu. E Ele falou, todas as mulheres que passarem pela missão, nenhuma sairá. Se tiverem fé, se cumprirem o direcionamento, se tocarem na minha orla, como aquela mulher do sangue, do fluxo de sangue tocou, e dele tirou virtudes, nenhuma mulher sairá. Nenhuma mulher sairá sem a sua graça. E aí eu percebo que as mulheres que engravidam, eu percebo que são aquelas bem ativas, que elas conversam comigo e me chamam no particular e mostram exame e falam, Lu, desceu pra mim hoje, que dia que é meu período fértil? Aí eu faço uma continha, Mariana, e aí eu entrego pra elas. Ó, esse dia está ovulando. Teve uma moça que entrou esse ano, ela entrou em abril. Já tinha começado a novena, ela entrou na Santa Giana, na quaresma. Em maio ela fez certinho, o final de abril, acho que ela entrou no penúltimo dia de abril. Aí em maio ela fez certinho. Só que no mês de maio, ela engravidou já. Ela engravidou. E eu fiz uma quebra de maldição naquela mulher, da história dela. Porque todo dia 26 de dezembro, Deus, ela tem um dragão, que nós quebramos a maldição de um dragão, que faz com que ela perde os filhos nessa mesma data. Ela perdeu 3 filhos dia 26 de dezembro, que estava no ventre dela, depois do Natal. Olha isso, olha isso. Quem fala que não é espiritual, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Deixa eu parar de compartilhar essa foto aqui.
Então, gente, vocês estão entendendo agora o propósito dessa escola, dessa missão? Eu vou mostrar a foto aqui do dragão. Mas que bênção, eu não salvei lá. Tá aqui, peraí. Eu vou mostrar esse aqui do segundo dia, tá? Já tá pronto ó, o template lá, a minha arte que eu vou pôr no YouTube depois que eu terminar essa live, que eu consegui salvar, eu vou mandar pro YouTube, tá? Olha só, os 9 dragões da infertilidade, certo? 8ª edição. Qual que é essa edição? Quebrando as maldições. Nós vamos fazer agora a oração, tá? O dia 2, dragão da maldição hereditária. Aqui nós temos a novena de Santa Giana e o segundo dia em oração pelos jovens. Então, eu peço para vocês adquirirem o e-book. Por quê? Vocês podem imprimir, tirar xerox, imprimir e poder acompanhar. Ou no digital também, no celular. Então, é interessante que vocês acompanhem, vocês possam estar fortalecendo as orações e fazendo, tá bom? Então vamos orar em nome do Senhor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, defendei-nos do combate. Vou pegar minha cruz. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, e vós, príncipe da milícia celeste, de novo, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que andam no mundo para perder as almas. Amém. Eu tenho aqui a pedra do Monte Gargano, e a oração, onde São Miguel Arcanjo apareceu e tocou um fragmento da pedra, tá? Da gruta, lá no Monte Gargano, na Itália. Olha aqui a pedrinha. São Miguel Arcanjo, olha só. São Miguel Arcanjo, a gente tá participando da quaresma de São Miguel Arcanjo. Então, no meio da quaresma, esses 9 dragões são os dragões da infertilidade. Tá vendo aqui, ó, São Miguel esmagando 9 dragões, os dragões da infertilidade. Cada um é um, já expliquei. E aí, Santa Giana com São Miguel, a proposta é essa, da novena, porque quando a gente chegar em setembro, dia 20, vai começar de novo a novena. E ainda vai estar na quaresma de São Miguel. Quaresma não, quaresma só existe uma. 40 dias com São Miguel, tá? Quaresma, segundo os direitos canônicos da igreja, o Frei Gilson está corrigindo, quaresma só existe uma. Nós estamos fazendo 40 dias com São Miguel, tudo bem? E aí, vai encerrar dia 29, que é a festa dos arcanjos. Quem não sabe, eu tenho os 3, tá? Tem o Gabriel, tem o Pietro Rafael, tem o João Miguel. E aí, tem 2 Marias no céu. Essa festa dos arcanjos começa dia 29. Então, dia 28 é o último dia da novena de Santa Giana. E qual que é o ato profético que o Senhor pediu para as mulheres que estão tentando engravidar dentro dessa quaresma? Comprar um borezinho com uma mensagem. Eu tenho uns borezinhos, tá, gente? Já ajuda a missão. Sou milagre de Nossa Senhora. Ou então, Deus ouviu minhas orações. Sou resposta de oração. O que você quiser, dá para fazer no seu bore. E aí vocês vão levantar no dia 29, dia 28, dia 29. Vencemos os dragões, tá? Esse mês vai ser 9, mês que vem vai ser mais 9. Vencemos os dragões. O borezinho. Então o ato profético é esse. Você ter um bore que você sabe que você vai usar no seu bebê. Porque eu falo com mulheres de fé. Eu falo com mulheres que creem no invisível, que creem naquilo que Deus tudo pode. Eu falo com mulheres, porque sem fé é impossível alcançar o coração de Deus. Sinto muito. E é que eu falo com mulheres de fé.
E essas mulheres já tem bores, já tem sapatinho, já tem que vai vestir seus filhinhos. Elas já tem o teste que elas vão fazer no dia que atrasa a menstruação delas. Já tem profecia, já tem data marcada. São 3 meses a profecia. E aqui nessa quaresma, nesses 40 dias, nós em agosto, setembro, outubro, novembro, até novembro, Natal, gente, vão passar com os bebezinhos no forninho, em nome de Jesus. Toma posse dessa graça, tá? Toma posse. E aí, as nossas orações unidas a São Miguel Arcanjo, formando, junto com Santa Giana, uma poderosa jornada espiritual aqui. Esses 9 dias são dedicados a vencer os bloqueios, as maldições que impedem o milagre da maternidade e paternidade. Cada dragão uma vitória. Vencemos um dragão ontem. E esse projeto do Bore é profético. Então vamos lá com a palavra de Deus para o dia de hoje, que está lá em Êxodo 20. Êxodo. Qual que é o tema de hoje do dragão que nós vamos esmagar? Maldição hereditária, certo? Então, eu vou ler para vocês em Êxodo 20, capítulo 20, versículos os 5 e os 6, tá bom? Depois vocês se atentam melhor à palavra, vocês pegam na profundidade de vocês, no momento espiritual que vocês fazem, e vocês retomam essa palavra. Mas aqui eu vou pegar um trecho dessa passagem. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Gente, aqui no capítulo 20, a gente vai ver os 10 mandamentos. Só que aqui no versículo 5 e 6 tem uma ordem de Deus. Não te prostrarás diante delas, dessas imagens. Por quê? Contextuando aqui, nesse momento, eles tinham muitos deuses que eles adoravam, né? E na fornalha, lembra? Eles ficavam prostrados diante e aqueles 3 homens não ficaram prostrados, mas aqueles que adoravam outros deuses, que se prostravam diante de outros deuses, são esses deuses com letra minúscula que eu estou falando, tá? O bezerro de ouro, aqueles deuses que Deus fala, se prostrares diante deles, em meu nome, diante de outros deuses, eu vou amaldiçoar. 1000 gerações. Então, de geração em geração, imagina a maldição de Deus por todos aqueles que ficam diante de Budas, de outras que a gente idolatram, outras imagens de tudo que vocês imaginam, né? E aí não é para colocar ninguém no lugar de Deus, certo? Ninguém no lugar de Deus. Então é aqui que ele fala isso para não atingir as nossas gerações. Eu vou falar uma coisa. Se a sua família, lá atrás, antes de você casar, faziam isso, vai ficar lá atrás. Você está construindo sua casa numa rocha. Você é uma mulher de fé, um homem de fé. Vocês são cristãos com valores e princípios que desejam e querem muito forte viver a vida de santidade, obedecer aos mandamentos de Deus. Então vocês vão viver a palavra. Se Deus está falando, não é
para se prostrar diante de outros deuses, não é para prostrar. Mas eu uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero que Deus me ama. Eu quero que Deus me ama, continua me amando, continua amando meus filhos, minha casa. Aqui é a minha família. O resto é parente. Família é o que você constrói. O que mora debaixo do seu teto é família. Essa é a sua família. Então, o que ficou para trás, a gente quebra essa maldição. E Deus está falando abertamente, claramente aqui. Eu vou amaldiçoar. Eu vou amaldiçoar. Até a 1000ª geração. Eu vou amaldiçoar aquele que se prostrar diante de outros deuses, que clamar outros deuses. E eu não vou entrar mais a fundo sobre outras idolatrias aqui, porque vai ter um outro dia que a gente vai se aprofundar mais. E aí eu quero dizer para vocês, todas essas maldições vão atingir outras gerações, porque Deus vai amaldiçoar essas famílias que buscam outros deuses. Gente, eu vou falar uma coisa, tá? Sou professora de língua portuguesa também. E até esses dias eu tava falando com a minha mentorada. Quando escapou, escreveu Deus com letra minúscula. Aí eu perguntei assim, você tá falando de Deus ou dos deuses? Ela falou, tô falando de Deus. Ah, então você faz favor, apaga isso aqui e escreve Deus com letra maiúscula. Porque se eu pudesse, eu ia escrever Deus com letra maiúscula, todas as 4 letras. Porque Deus é muito grande. Deus não é diminuído. Não podemos escrever Deus com letra minúscula. Então, na língua portuguesa, para você diferenciar, quando, no contexto, quando fala Deus, que são esses deuses, o bezerro de ouro, esses outros deuses que eles ficavam lá adorando, né? Aqui em Êxodo, aquelas cobras do Egito, aqueles coisas do Egito. Então, aqui são deuses e aí são escritos com letras minúsculas. Então, quando você vai escrever desses deuses, você escreve com letra minúscula. Quando você for falar de Deus, é com letra maiúscula. Por favor. Então, tem muita gente, tem até professor que eu vejo aí escrevendo Deus com letra minúscula. Não pode diminuir Deus. Então, palavras negativas, padrões repetidos, dores familiares podem ferir a bênção, sim, da sua fertilidade. Então, a gente está quebrando esse dragão. Essas maldições, vocês entenderam? Por quê? Pode ser que lá atrás algum avô, bisavô, sei lá, adorava outros deuses. E aí Deus, ele não falou na palavra aqui em Êxodo 20, que ele, por causa do avô, vai amaldiçoar todas as gerações futuras, até 1000 geração. Então o que acontece? Eu não sei que geração que eu tô. Meu pai, meu avô, meu bisavô, nananana, que já tem mais de 2000 anos o mundo, né? E aí eu falo, meu Deus. Mas eu descobri uma coisa, dá um glória a Deus, que quando a gente constrói a nossa família na rocha, Deus tem misericórdia dessa família, que é diferenciada, que busca princípios e valores, que clama o nome do Senhor, que segue, que cumpre os seus mandamentos. Ele vai, pelo contrário, de você salva a sua família. Daqui da sua casa, você como pilar, até o seu filho, seus netos, bisnetos, nananana, todas as gerações através de vocês serão abençoadas. Dá um glória aí. Ô, glória. Então, levanta agora, se você comprou o seu bore, que hoje é o segundo dia profético desse bore. Levante com fé aí a promessa. Faz de conta que esse aqui é um bore. Eu vou pegar o lencinho de São Pio, porque esse aqui é uma relíquia. Meu Deus, isso aqui é uma relíquia. Olha só. Levante seu bore aí com fé. E aí você vai chacoalhar ele assim, com fé, com fé. A promessa vai se cumprir.
Feliz é aquele, o Senhor está falando hoje para você. Feliz é aquele. Feliz é aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Ó, escuta isso. Feliz é aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Lucas 1:45. Então grave isso para hoje, nesse segundo dia de maldição hereditária. Agora nós vamos entrar em oração. Vocês vão repetir comigo e nós vamos quebrar essa maldição desse dragão de hoje para encerrar essa live, para entrarmos na novena de Santa Giana, que é rapidinha. Então vamos lá. Feche seus olhos agora. Se você tiver uma cruz perto de você, você pode pegar. E você vai dizer assim: Senhor, Senhor, em teu nome, corto toda palavra maldita, lançada sobre minha vida ou família, que o teu sangue precioso, lave toda herança de esterilidade ou perda gestacional, São Miguel, combate contra todo o espírito que oprime gerações. São Miguel combate contra todo o espírito que oprime gerações. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou ler agora, unificar tudo, sem pausas. Vou ler para você. Depois vou fazer um vidinho dessa, igual eu fiz ontem. Você viu o videozinho da oração? Vou fazer um videozinho Rios da oração de hoje. Oração de libertação do nosso tema, maldição hereditária. Então nós estamos quebrando a hereditariedade. Tem primos, tios, tias que não engravidaram, fica pra lá. Aqui é minha casa fundada na rocha. Aqui não tem maldição. Porque eu levanto a bandeira que eu sou filha, serva de Deus. E eu creio no meu milagre. E eu creio na palavra que Deus profetizou. Feliz aquela que acredita. Porque vai acontecer o que o Senhor me prometeu. Te prometeu. Lucas 1:45. Feliz é aquela que acredita. Quando Sara creu verdadeiramente, tá? Verdadeiramente, porque antes ela não cria. E aí, lá em Hebreus 11:11 vai falar assim: quando Sara creu verdadeiramente, o seu milagre aconteceu. E ela só creu. Quando chegou os 3 anjos que deram uma passadinha na tenda de Abraão. Abraão já sabia com quem ele estava. Ele tinha olhar espiritual e ele sabia que era Deus. Em 3 pessoas, passou ali na tenda dele. Porque tomaram um cafezinho para ir lá onde? Deus não quis destruir o mundo de novo. Deus quis destruir aquelas cidades, Sodoma e Gomorra. É lá onde foi morar Labão, né? O sobrinho de Abraão. Que inclusive Deus não pediu. Sai da sua parentela e vai para a terra que eu te prometi. Não falou assim para ele: sai da sua parentela, pega todas as suas coisas e pega seu sobrinho. Falou? Não falou. Abraão foi teimoso. Aí levou. Por fim, destruiu lá. E aí, por causa de Abraão, ele poupou a vida dos seus. E aí, o que aconteceu? O anjo falou para Ló: corre. E não olhem para trás. Só que a esposa dele, teimosa, desobediente, olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aí, esses anjos que estavam lá, e Sara preparando, né, os pães lá para eles, né?
Ela ficou escutando a conversa. E Deus sabia que ela estava escutando a conversa. E ele falou assim: quando eu voltar, daqui 1 ano, Sara estará com o filho nos braços. E ela riu. E aí, ele olhou para ela e falou assim: pode sair, eu escutei você rindo aí. Vamos imaginar. Pode sair daí, Sara, eu escutei você rindo. Você não acredita, né? Eu já falei várias vezes, você não acredita. Você foi lá, você fez do seu jeito. Você fez que nem faz. Eu falo que eu vou te dar, você não tem paciência. Você colocou a serva para se deitar com Abraão. Eu não falei que a descendência dele viria, a posteridade dele viria, do Ismael não. De Agar não. Viria de você. Estéril mesmo, porque eu posso, acaso alguma coisa impossível para mim? Ele falou. Acaso há alguma coisa impossível para mim? Eu acho que ela levou aquela chacoalhada assim e ela falou, tá bom. Ela sentiu e ela acreditou. Aí ela acreditou e ainda ele falou, vai ser um menino, vai chamar Isaac, que significa risos de Deus, porque Sara riu de mim. E aí Sara acreditou pela primeira vez. E ela não ficou vendo as impossibilidades, vendo o diagnóstico dela, vendo a infertilidade, vendo a esterilidade, igual muitas mulheres aqui ficam. Deus está falando com você que fica, ai, eu não vou conseguir engravidar, eu tô com problema de endometriose, eu tô com problema de ovário policístico, mioma, SOP, nanana. Para, gente. Acaso alguma coisa é impossível para Deus? Deus está te perguntando isso agora, igual ele perguntou para Sara. Por que você está rindo? Você está duvidando? Você está duvidando? Acaso há alguma coisa impossível para mim? E aí, meus amados, Sara, dentro de 1 ano, conforme foi dito, ela passou os 9 meses, engravidou certinho, passou os 9 meses, e ele, 1 ano certinho, voltou lá. E Sara estava com seu filho nos braços, amamentando. E lá, no final da Bíblia, em Hebreus 11:11, vai falar da fé dos antepassados, da fé de Abraão, fé de Davi, de Isaac, de Jacó. Vai falar da fé desses homens, todos os homens de fé. E ele vai repetir. Quando Sara creu verdadeiramente, ela recebeu a graça. E aqui eu falo com mulheres que crê verdadeiramente que esses dragões nós estaremos, tô arrepiando, nós estaremos eliminando 1 a 1. E hoje nós acabamos de libertar desse dragão, do segundo dia, da maldição hereditária. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, em teu nome, corto toda palavra maldita lançada sobre minha vida, sobre minha família e a família de todos que estão aqui escutando essa oração. Que o teu sangue precioso lave toda herança de esterilidade dos antepassados, da infertilidade ou perdas gestacionais. A minha casa não, na minha casa não, na minha casa não vai ter perda, na minha casa não vai ter esterilidade, não vai ter enfermidade, na minha casa não, porque eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Amém? Amém? Você serve um Deus que pode todas as coisas. Então, mais uma maldição foi lançada, foi quebrada. Essa maldição hereditária. Se tem alguém que ficou lá para trás da sua família que não consegue engravidar, que não sei o que precisa de oração, nanana, ficou lá para trás. Mas você não. Daqui até dezembro você vai passar com o seu bebezinho no forno. E se você crê igual Sara creu naquele dia, quando os anjos falaram, você vai receber a sua graça. Daqui 1 ano, quando é hoje, fala para mim, 21 de agosto de 2025. Você vai estar amamentando seu bebê. Se você crer. Você vai comprar um bodyzinho e você vai vestir ele no seu nenê quando nascer. Você vai comprar um shampoozinho, você vai lavar a cabeça do seu nenê. Você vai comprar um lenço umedecido, você vai limpar seu bebê. Você vai comprar um sabonetezinho Johnson, sei lá, qualquer marca que seja. Você vai falar assim, eu vou lavar meu nenezinho. Fé.
É quando você enxerga além das suas impossibilidades. Fé é quando você vê o invisível. Fé é quando você crê verdadeiramente. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê que Deus faz. É um firmamento daquilo que Deus faz. Você não precisa ver o que Deus está fazendo na sua história. Você precisa crer que Deus vai fazer. Amém? Amém? Então, bora aqui. Bora lá na nossa novena. No segundo dia da novena, em oração aos jovens. E precisa muito essa geração Nutella, geração Z. Não é. Sabia que eu vou, em nome de Jesus, montar um nome certinho para essa geração, que eu não gosto que fica chamando de geração Nutella, geração Z, eu não gosto. Geração miojo, não gosto, porque dá para transformar, sim, esse adolescente, esse jovem, dá para curar. Porque se ele é assim, é por causa de quem? De quem criou, de quem levou, de quem não ensinou valores e princípios. Agora, se você ensinou valores e princípios, ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele escolheu o caminho errado, por que ele escolheu esse caminho errado? Por causa de você? Não. Por causa do livre-arbítrio, que ele já tem entendimento. E aí você não tem culpa. Vocês sabem que quem herdou o trono foi Davi. Por quê? Porque os filhos anteriores do reinado não poderia servir a Deus, porque estavam desviados. Sabia? Samuel. Então vamos lá para a nossa novena. As intenções dessa novena. Senhor Jesus, ofereça essa novena por minhas intenções particulares, por cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena. Em honra a Santa Giana, que possamos colaborar todos os desejos do nosso coração com fé, para que Santa Giana, junto com São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, interceda por nós diante de Jesus, pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura de todos os problemas genéticos, pelas enfermidades, por todos que passam por elas. Em ação de graças pelos casais que receberam o milagre da gestação, pela graça da adoção e pelas almas de bebês que não evoluíram nos ventres, por todas as almas que descansam na eternidade, por todos os jovens e por todas as mulheres que morreram no leito de hospital após o seu parto. Só quero voltar uma coisa aqui rapidinho que eu me lembrei da Apocalipse 12 aqui. Lá em Apocalipse 12 apareceu uma mulher. Eu já falei, já fiz ontem essa pregação. E essa é representativa do dragão. E essa mulher, ela aparece. E aí depois vem um dragão. E depois esse dragão, ele é lançado para a terra. E essa mulher, ela vem para a terra. Que Deus envia, ele recolhe seu filho. E ele fica lá, junto no trono de Deus. E essa mulher vem para a terra. E aí a serpente tenta engolir ela, assim, joga, vomita contra ela. Ela fica 1.600 e poucos dias lá no retiro. E aí o dragão, e ela grávida, ele quer tomar o bebê dela. Ele quer aquela criança, ele quer devorar. No céu, quando ela tá grávida, ele quer catar, ele odeia. Aí manda, aí o céu se limpa, porque eles são arremessados. E diz a Bíblia que a cauda dele é tão grande que ele consegue varrer 1/3 das estrelas do céu. E quando Deus manda esse demônio para a terra, é para destruir as famílias. Então quem que ele persegue? Ele continua perseguindo quem? A mulher. Por quê?
a mulher que gera vida. E como que ele destrói a mulher? Ele perturba a sua mente. Ele fala assim, toma esse remedinho, você tá com dor? Toma esse remedinho aqui, que você vai curar. Você tá grávida, você nem sabe se aborta. Aí depois ele fala assim, olha só, você não vai conseguir segurar essa criança, eu vou tirar. Então ele fica atormentando a cabeça dessa mulher. A mulher já começa a ter medo, aí a mulher sangra, porque o emocional dela tá daquele jeito, e ela transmite tudo pro nenê. Ô gente, vamos orar, né? Vamos orar, vamos focar na gestação, não vamos levar traumas para essa criança, porque aí ela dá essa criança traumatizada e depois vai ter que curar, e ela leva esses traumas tudinho para sua juventude, para sua adolescência e juventude. E aí começa a dar trabalho na escola, e nanana. Aí você vai fazer vai puxar a capivara, aí você sabe por que tá dando trabalho. Porque o pai é isso, a mãe é aquilo, a mãe não sei o que, a mãe teve gravidez teve depressão pós-parto, não sei o que. Por que a mulher tem depressão pós-parto? Será que não é nada espiritual? Então a gente precisa rezar. A gente precisa que o ventre seja, armadura de cristão, Efésios 6, Efésios 6, de 10 a 20. Lá onde Paulo fala, revestir, para você se revestir da armadura, você tem que se blindar aqui, o ventre principalmente, porque você tem dupla perseguição quando você tá grávida, porque é você e seu filho, tá? Então, quando fala assim, que ela vai ficar 1260 dias no deserto, e lá do céu, quando atirou para a terra, começou a perseguição diante dessas mulheres. E quem que é o alvo? Famílias que vão gerar frutos para Deus. Porque Deus, lá em Gênesis 2:24, se você casou na igreja, você sabe. Essa palavra tem que saber. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. E aí, qual que é o mandamento de Deus em Gênesis para os casais? Crescei, multiplicai-vos. Os dois é uma só carne. Gente, é uma direção, é para dar filhos para Deus. Então, hoje eu quero lembrar vocês desse dragão, que ele tá aqui na terra. Fala feliz o céu que o dragão foi embora e infelizmente tá aí na terra. E tá aqui, até o dia do arrebatamento. Ele tá aqui, nós estamos em Apocalipse. Nós estamos já na Bíblia aqui, nós estamos dentro do Apocalipse. Entendeu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana missão de médica do corpo e da alma, vem do teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua santa cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe da Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la como um exemplo para um autêntico caminho, rumo à santidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe de Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida. Eita, que já foi. Oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta-Molla responder com plena generosidade à vocação cristã de esposa e mãe, concede também a mim, a você, a pessoa que está pedindo a graça. Faça o seu pedido agora. Se é você que está tentando engravidar, coloque as mãos no seu ventre agora e peça para que o Senhor hoje cele essa quebra de maldição hereditária e que você possa levantar com fé a promessa de Deus que vai se cumprir na sua vida, Lucas 1,45. E essa maldição de hoje quebrou toda. Se você tem fé, você quebrou essa maldição, tá? As palavras negativas, os padrões repetitivos, as dores familiares, isso que fere a bênção da infertilidade, a bênção da fertilidade, tá? São coisas que tornam as mulheres inférteis. Essa espiritualidade, esse mundo espiritual, ele está muito, muito tenebroso. Então você está selando e confiando na graça que Deus vai te conceder esse milagre. E também seguir fielmente seus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana, por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje, segundo dia, oração pelos jovens. E chegou o momento de eu falar para vocês como que era a Santa Giana na sua juventude. Para ela se tornar santa, o que ela fez quando ela era jovem mesmo? Ontem eu falei que ela construiu a família, como que ela construiu sua família. Hoje eu vou falar como que ela fez, o que ela fez na sua juventude, tá? Então, desde a juventude, ela colheu plenamente o dom da fé e a educação cristã recebida de seus pais. Então, os pais dela já tinham quebrado a maldição anterior. Essa formação ensinou-lhes a considerar a vida como um dom maravilhoso de Deus, a ter confiança na providência, a estimar as necessidades e a eficácia da oração. Durante os anos de estudos escolares e depois na faculdade de medicina, enquanto se dedicava aos seus deveres, ela vinculava sua fé a um compromisso generoso de apostolado entre os jovens, da ação católica e da caridade para com os idosos e os necessitados nas conferências de São Vicente. Neste segundo dia da novena, rezemos pelos jovens, para que encontrem aquele que dá
pleno sentido à vida. Pensa num jovem agora e peça para Deus. Quem que dá o pleno sentido? Jesus Cristo. Ele que dá o pleno sentido à vida. Vamos seguir os passos de Jesus, né? Aqui na terra, a obediência de Maria como serva. E aqui, quando nós falamos da nova geração, essa mulher que foi exemplo de família para nós, que o Papa João Paulo II, ele apresentou ela naquele encontro de famílias, né? Daquele congresso. E ele apresentou ela como a mãe das famílias. Como quem diz, segue o exemplo dessa mulher aqui, da nossa geração. Segue o exemplo dessa mulher. Olha como que ela construiu sua casa na rocha. Olha como que ela conviveu com vocês aqui nos dias de hoje. Olha que ela sabia das dificuldades dela e ela decidiu, como médica, sabia o que poderia acontecer com ela. Mas ela decidiu pela vida. Olha que mulher valorosa, que holocausto, doar a sua vida para a vida do seu filho. No caso, a sua filha, né? Giana Emanuela, que nasceu dia 21 de abril. Vocês vão ver depois, mais para frente. E que ela morreu. A santa morreu. Ela não era santa ainda, tá? Giana morreu 7 dias depois que ela teve sua filha. Aquela que ela decidiu levar adiante e não fez o que hoje muitas coisas aí no Congresso estão fazendo. Eu não posso ficar falando aí porque senão derruba minha live. Mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Tá incentivando as clínicas, enfim. Então, ela não quis fazer nada disso. Bom, é o tal do livre arbítrio, né? Mas, contudo, todavia, as consequências vêm depois. E as maldições, como o Senhor disse em Êxodo 20 hoje, de 5:7, o que ele falou? Vocês se lembram? Que vai amaldiçoar até a 1000ª geração. Então é isso que você quer para os seus do futuro? Você só está pensando em você. Amém? Vou parar de compartilhar. A gente vai encerrar essa live agora. Amanhã, 7h30, estou por aqui. Vou fazer um print. Deixa eu só fazer uma carinha. Aí, estaremos sempre reunidos a um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Um beijo no seu ventre. E quebramos, vencemos. Mais um dragão. Segundo dragão, ó, já cortamos o pescocinho. Vai faltar o quê? 7 dragões ainda. Temos 7 dias pela frente aí. Até quinta-feira nós vamos destruir todos esses dragões, certo? Junto com Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. São Miguel que destruiu esse dragão lá no céu, né? Lá em Apocalipse. E agora vai destruir na terra. E nós vamos nos unir em forças para combater espiritualmente. Como que a gente combate? Joelho dobrado, sala secreta, oração, jejum, penitência, certo? Santa Missa, Eucaristia. Amém? Então, tchau. Até amanhã. Deus abençoe.